Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Repete comigo: toda sorte de doenças e enfermidades. Toda sorte de doenças e enfermidades. De novo: curando toda sorte de doenças e enfermidades. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vindo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Pai, graças te damos nesta noite. Graças te damos pela tua palavra, Senhor Deus. Que esta noite, ó Deus bendito, na tua presença, através desta palavra, venha ser uma noite, ó Pai bendito, marcada, Senhor Deus, em nossas vidas, marcada no nosso corpo físico e nossa alma. Que nós sejamos curados, ó Deus benditos, pelo poder da tua presença, de qualquer enfermidade que estiver no nosso corpo físico e de qualquer doença que estiver na nossa alma, Senhor. Que nós, ó Pai bendito, sejamos impulsados pelo poder da tua palavra. Que nós sejamos, ó Pai, entendidos através da revelação da tua palavra por meio do teu Espírito Santo. E que a tua palavra tenha esse poder, ó Pai bendito, de nos infundir, de nos, ó Pai bendito, motivar, de nos levar, ó Pai bendito, a fazer, ó Pai bendito, a tua plena e perfeita vontade, aquilo que o Senhor demanda na tua palavra. Somos os teus discípulos, somos o teu povo, Senhor, e aqui estamos, Senhor Deus. Envolva-nos, ó Pai bendito, nesse poder, ó Pai, de cura e de compaixão, para a glória e para louvor do teu nome, Senhor. Que peça a tua bênção, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tomamos posse, ó Pai bendito, da vitória, de tudo aquilo que o Senhor já conquistou, que o Senhor ganhou, ó Deus bendito, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Obrigado, meu Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, este capítulo 9 do Evangelho de Mateus, ele é um capítulo, praticamente todo o capítulo, ele está relatando os milagres de cura que Jesus realizou. Esses versículos que eu li é como se fosse já uma conclusão desse capítulo 9. Essa conclusão, ela tem um objetivo de princípio, de mostrar o poder de cura da compaixão de Jesus. Ao dar uma estudada nesse capítulo e observando, me chamou a atenção isso, o poder da cura da compaixão de Jesus. Então, o que Deus quer fazer hoje, não vamos pensar para adiante. Se Ele pode fazer adiante, amanhã, ou amanhã pertence a Ele, vamos pensar agora, hoje, diante dessa palavra. Deus, Ele quer nos envolver nesse poder da compaixão e nos curar. Só que essa cura não só é somente física, é uma cura física para o corpo físico e uma cura da alma. Ele quer nos curar fisicamente e curar também a alma. Ele se preocupa com o nosso corpo físico e também se preocupa com a nossa alma. Que quando nós olhamos nesse capítulo 9, a cura
de um paralítico em Cafarnaum, já iniciando o capítulo 9. A continuação, nós vemos também ele junto com os pecadores, e ali ele falando que ele veio para os doentes, né? Veio para os perdidos. Depois nós vimos a cura de um chefe, né? Que vem a ele atende um chefe, que seria o caso de Jairo, a cura de uma mulher enferma, a ressurreição dessa mesma filha do Jairo, né? Depois a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, deles, a cura. Jesus ia por toda parte fazendo o bem. Então nós vemos que Jesus se preocupava com a cura física, e através da cura física ele curava a alma também. Ele mostrava o propósito que ele veio justamente para sarar a alma, ou seria levar a alma, salvar a alma da humanidade. Olhando dentro desse contexto que Jesus, ele preocupava, ou seria, se ocupou e se preocupou com a cura, aonde ele ia, né? As pessoas eram curadas porque ele tinha compaixão delas. Ele tinha compaixão delas, entende? Pela compaixão, ele se compadecia delas e elas eram curadas. Entenda aonde ele ia. Hoje, nós já lemos no capítulo 10 que Deus, na pessoa de Jesus, vamos dizer aqui, o relato do capítulo 10, a escolha dos seus apóstolos, ele escolhendo, ele chamando eles e pedindo a eles: segue-me. Ele era assim: segue-me, e ele seguia ele. Aí nós vimos a missão que ele deu para esses apóstolos, para esses discípulos, no capítulo 10. E ele falou: vai. Ele preparou eles e mandou: vai, né? Vai, em todo lugar. Já no capítulo 9 anteriormente, nós vimos também Jesus percorrendo todas as cidades, seja elas grandes, seja elas pequenas, seja as aldeias, as comunidades, seja povoados, talvez cidades ricas ou cidades pobres. Ele foi a todas elas. Hoje não é diferente. Hoje os discípulos do Senhor é você e eu, somos nós. E Ele quer que nós vaiamos, porque nós já temos a ordem dele. Assim como esses discípulos receberam a ordem, nós recebemos também. Agora, se nós estivermos com o corpo físico enfermo, ou a alma enferma, nós não vamos. Alguma coisa nos prende, alguma coisa nos detém. Entende? Pode ver, por exemplo, quando ele curou a sogra de Pedro, chegou lá na casa de Pedro, disse que ela estava com febre, estava ali doente. Eu imagino ela acamada, talvez deitada ali, moribunda, né? Parada ali, de repente ele cura ela, logo a seguir ela começa a servir. Não foi isso? Ela começa a servir, ou seja, atender eles, Jesus com seus discípulos. Então uma pessoa doente, enferma, seja uma enfermidade física, ou na alma, ou as emoções, ou os sentimentos, ou uma ferida por falta de perdão, ou por uma situação que não deu certo, nós ficamos parados, nós ficamos estagnados, parados. Então Jesus, o que ele quer nessa mensagem aqui que ele trouxe para nós? Ele quer nos envolver nesse poder de cura da compaixão dele, para que nós vaiamos e nós vamos debater com situações adversas, e aquela situação vai nos locomover nós. E eu tenho dado conta nesses últimos meses
né, em últimos dias, que Deus tem me levado a sair, né, a sair e a se encontrar com situações de pessoas que realmente não está ao meu redor, está mais lá. E nós estamos numa vida muito de costume, né? Nós saímos daqui, vamos para a nossa casa, não é assim? Da nossa casa, você faz o que durante a semana? De lá você vai no seu trabalho, aquele caminho já percurso, né? Do seu trabalho para casa. Depois no mercado, talvez na feira, e isso é a maior parte durante o dia. Nós saímos durante o dia, aí nós vemos tudo parece normal, né? Às vezes você vê algum roubo, alguém reclamando durante o dia, não é assim? Às vezes você vê um acidente, coisas assim. E nós ficamos nessa aí, não vemos muita coisa. Entende? Aí você vai na casa do seu parente, você vai na casa do seu vizinho, tudo normal. E aí nós acostumamos e olhamos a televisão, às vezes, no meu caso não veio muito, porque, né, mas olhamos lá, você vê as notícias trazendo alguns acontecimentos, né? Então o que Deus quer? Deus quer que nós talvez saímos um pouco do nosso ao redor, saímos um pouco do nosso redor, saímos um pouco da nossa rotina. E quando nós não saímos, Deus nos leva. No meu caso, como mencionei, já falando que saindo para fazer Uber, nesse caso, olha que eu faço mais durante o dia. E eu tenho dado conta que às vezes, 8 da noite, irmãos, e eu evito mesmo, aí eu trato de evitar. Mas mesmo assim, às vezes, contra a minha vontade, eu deparo com situações aí, você talvez já viu, pessoas se drogando claramente, lugares que durante o dia eu passo e não vejo nada, à noite está assim, jovens, senhores são menos, mas jovens se drogando mesmo, entenda ou não? E você e eles às vezes ainda querem que você leve eles. E você não escolhe quem você, às vezes, você escolhe, mas você não sabe quem é que vai entrar dentro do Uber, você não sabe. E às vezes entra um jovem desse, me leva em tal lugar, né? E aí à noite, nessas altas horas, aparece isso aí. Eu evito, eu não trabalho nesses horários, mas mesmo assim eu tenho dado conta que eu tenho visto, irmãos, e isso é de nos incomodar. Tem que mexer com nós. E realmente eu vou dizer para vocês, é triste a situação que eu tenho visto. Você também talvez já viu também, não é? Às vezes nós evitamos, talvez passe de frente da sua casa, não é? E aquilo talvez, se nós não cuidarmos, se nós estiver doente, nós não vamos se preocupar, ou aquilo não vai incomodar. Nós só vamos incomodar ao ver a situação se nós tiver o que Jesus tinha. O que Jesus tinha? Quando ele saía, ele tinha compaixão. Ele via, eu li no versículo 35, que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando, evangelizando, né, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele foi fazer isso aí, né? Aí diz que ele, essa cura que ele fazia aqui, esse ensinamento, irmãos, era para aqueles que estavam ao seu redor. Vou tomar um exemplo, tipo eu aqui agora. Quem aqui eu estou ensinando? Vocês. Quem que nós possamos orar e através dessa palavra vai ser curado? Vocês. Não é assim? É quem está aqui ao nosso redor. Aqui estamos, vamos dizer, a multidão, essa multidão aqui, é a multidão que estava ao redor de Jesus. Jesus ensinava, pregava, expulsava demônio deles. Só que Jesus não ficou só com essa multidão. Ele disse no versículo 36, vindo ele as multidões. Então tinha uma multidão próximo de Jesus, que ele
mostrar. Entendas? Essa multidão que ele está querendo nos mostrar, essa multidão que Jesus viu, e aí quando ele viu, essa multidão que nós vemos na televisão, essa multidão que nós vemos talvez alguns durante o dia, né? Uma pessoa, um bandido, ele representa, irmãos, toda uma favela, vamos dizer assim, ele representa toda uma loca, vamos dizer assim, um só representa de muitos, uma turma, toda uma família, uma comunidade, um bairro inteiro. Porque um chefe de quadrilha, ele faz né? E às vezes Deus permite nós deparar com eles, e se nós vemos isso muitas vezes, nós continuamos, né, calmos ou tranquilos. Jesus não. Aquele Jesus viu aquilo ali e ele se incomodou. Ele viu aquelas multidões, né? Ele compadeceu-se delas. Então, vou repetir de novo, o que Deus quer de nós? Ele quer nos envolver na sua compaixão. Então, essa compaixão que cura. Ele quer nos envolver de compaixão, nos encher de misericórdia, para que nós, ao deparar, ao sair e ao ver essas pessoas, como essas multidões, porque são muitos irmãos, é muita gente que estão se perdendo, é grande a quantidade. Durante o dia os bares, as biqueiras que podia chamar, está fechado, não tem ninguém quase, não tem ninguém, mas sai uma sexta-feira para você ver, 8 da noite, não é muito tarde. Vou falar aqui na nossa cidade de Sumaré, ali o Bordão, né? Descendo um pouquinho mais lá, tem um Piciero. Vai lá você ver, à noite, durante a semana, numa sexta e no sábado. Entende? Dá medo, e o diabo dá medo no caso, dá até medo. Entende? Irmãos, eu vejo aquilo e falo, meu Deus. Aí você tem que incomodar você. E se isso não tem te incomodado, irmãos, tem uma coisa errada com a igreja. Nós não podemos, nós temos que sair um pouquinho da zona do nosso conforto. Entende? E jovens, e eles estão como diz, estão de cara, de cara lavada, está bem abertamente assim, está bem público, não está fazendo as coisas escondidas mais, não está, você pode dar conta, não está bem estampado. E o diabo, ele quer nos cegar. E um crente cego, fisicamente ou espiritualmente, ele vê, mas não vê, porque não reaciona. Jesus não era cego, porque ele viu, vendo elas, multidões, se compadeceu. Então, se você vê e não se compadece, o que você é? Um cego. Um cego. E ele quer te curar. Ele quer nos curar. Para que quando você vê, entenda? Olha, irmãos, eu vou falar por mim, eu evito. É um fato que é uma realidade os acontecimentos. Mesmo assim, Deus quer fazer nós ver. Entende? Às vezes vem na sua esquina, na sua casa, e você, que cheiro forte, esse cara está fumando ali, não é isso? E você vê isso, o que você tem feito? Então, se algo se destruindo, não é? E aí nós às vezes se sentimos como? Incomodados, mas né? Nós incomodamos, mas não como Jesus. Porque nós incomodamos ou queremos chamar a polícia. Não vai resolver. Não vai. Que adianta chamar a polícia? Não vai. Mas chama a polícia porque nós temos medo. Sabe o que Deus quer que nós vemos isso? Que nós chamamos Ele. Em vez de chamar a polícia, ou chamar alguém para estar com você, chama por Ele.
temos de fazer, como lemos no capítulo 10? Nas oportunidades que tivermos, né? Nós temos de fazer alguma coisa. Nós temos de fazer. Se nós não fizermos, nós somos cegos. Mas aqui diz: vindo elas multidões, ele viu e compadeceu. Se nós estamos vendo, se nós estamos constatando as multidões que estão mais longe, e nós não estamos se compadecendo, é porque nós estamos doentes. Está doente. E diz, ó, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ou seria assim: essas pessoas estão lá nessa condição porque elas não têm ensinamentos, elas não têm medicina, elas não têm remédio, elas não têm recebido remédio. Nesse caso aqui, quem tem o remédio para essas pessoas? Quem tem a medicina espiritual para elas? Somos nós, os discípulos. Nós que temos essa medicina, e nós temos de levar essa medicina. Que medicina? O Evangelho, a palavra. Aí diz assim, ó: quando ele viu, ele se compadeceu delas, e viu que elas estavam como ovelha que não tinha pastor. Seria uma ovelha, ela é muito fácil para se extraviar, facilmente, para se iludir, para ser enganada, para se perder, para sair do redil. Só que para volver, irmãos, é difícil. Ela não consegue volver por si só. Quando Jesus está falando que elas estavam como ovelhas sem pastor, elas falam assim: olha, aquela pessoa está lá, ela precisa de você. Elas não vão vir se não for através de vocês. Por isso que Deus nos mostra. Aí você vê ali, você fala: meu Deus, e agora o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Às vezes pensamos assim: e agora? Entenda, não viu uma situação? Meu Deus. E a gente se sente impossibilitado, se sente incapaz, não é assim? Mas não, Jesus, ele viu ali, e ele disse: olha o que ele fez. E então se dirigiu a seus discípulos. Ele olhou aos seus discípulos: ó, vou dar a receita, vou dar o ensinamento, vou te mostrar uma saída. Aí ele fala assim: ó, a seara na verdade é grande. Olha, a seara é muito grande. Ele mostra para os seus discípulos: a seara é grande, olha aí, ó, é muito grande. E ele fala assim: os trabalhadores são poucos. Ele olha a quantidade de trabalho. Faltava mão, Silvia. Faltava mão. Quando uma empresa tem muitos pedidos, né? Solicitações de serviços, e falta funcionário, está faltando mão, vamos contratar. Fala assim: Jesus está me contratando hoje. Ele quer contratar. Vai em tal lugar porque está te contratando. Não é assim? Não é, bacana meu? Vai em tal lugar que eles estão contratando. Pois é. Jesus olhou e falou assim: está faltando, está contratando, falta mão. E ele disse assim, aí ele, aqui está a palavra-chave, né? Para nós. Quando ele fala para aqueles discípulos, mostra aquela multidão e fala a situação que elas estavam exaustas, que elas estavam difícil, que a situação não estava as ovelhas estavam perdidas, e ele fala: olha como estão lá. Quando nós vemos aqueles jovens, né, meninas, moças bonitas, mas você vê que ela está toda deformando-se, né? Aquela beleza nas drogas ali, né? Fumando, entende? Como você, né? As roupas, né? Você vê na rua como estão? Não, né? Praticamente sem roupa, né? Outros, não todo tipo. É o que Jesus olha como estão aí, ó.
E eu vou ensinar vocês. Eu imagino Jesus falando aqui, não está escrito como eu estou falando, mas ao ler aqui nós entendemos isso. Jesus falou assim: eu vou ensinar vocês. Parece ser impossível, parece que não tem jeito, mas tem jeito sim. O meu Pai, Ele pode. Sabe o que vai fazer, meu filho? Você vai rogar, você vai orar. Entenda? Você vai orar. Jesus, Ele viu tudo aquilo e mostrou, irmãos. É o que Ele está nos ensinando aqui. Você vai orar ao Pai, rogar ao Pai. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, Jesus já ensinou aos seus discípulos da necessidade de eles orar. Jesus ainda não tinha enviado eles. Lá Jesus já tinha dado um ensinamento e falou para eles que para eles serem discípulos, eles tinham de ter a prática da oração. É tanto para você ser crente, para você ser um cristão ativo, produtivo, você tem que ter a prática da oração. E aqui Jesus, ele fala assim: olha, vocês viram a situação como estão? E eu imagino que Jesus chamou aqueles discípulos: vamos mais longe um pouquinho, ele às vezes deixava, irmãos, as multidões para ir orar. E alguns queriam meter em Jesus e dizem: Jesus saía e ia para outro lugar. É nesses lugares que ele se via e encontrava as pessoas exaustas, cansadas. No trânsito, já foi mencionado aqui, você vê como as pessoas, irmãos, estão aí. Irmãos, se a pessoa quiser brigar, vai para o trânsito. Entende ou não? E não é em todo lugar, nos mercados, não é assim? Nos ônibus. Entende? Está tudo ali no pisca-pisca já, para pegar. Aí Jesus, ele mostra a exaustão, né? O quanto esse povo estava nessa situação, e mostra, ele tem compaixão delas, e disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então ele está dizendo assim: olha, o meu Pai é o agricultor, Ele é o dono. Entende? Vocês estão vendo, deparando essa situação aí, irmãos, nós estamos vendo um mundo todo sendo destruído. O mundo da humanidade está sendo destruído, irmãos. O ser humano está sendo acabado, irmãos. Entende ou não? Está sendo destruído, irmãos. O diabo já falou que o diabo veio matar, roubar e destruir. Está sendo destruído. E Jesus olha para os seus discípulos. Hoje Jesus está olhando para você e falando assim: roga ao Senhor, roga ao meu Pai, para que mande trabalhadores. Aí Ele manda nós ver, nós enxergar, nós ver as situações, e nós temos que orar. Por isso que eu te convido, vem na terça orar. Mas aí você fala: não posso. Aqui, Jesus falando para os discípulos: rogai. Você não vê aqui os discípulos falando: não, eu não posso, sabe o que? Eu vou estar ocupado, eu estou fazendo isso, eu não posso. Você não vê os discípulos fazendo isso, irmãos, mas nós fazemos. Entende ou não? Nós pegamos e falamos: não dá, ficou tarde. Orar que Jesus pediu aqui, ora que Ele faz. Entende? Falta, irmão, trabalhadores. Está faltando, irmãos. Deus está contratando. Aleluia. Entende? Glória a Deus. Aí você vai ver como o Robson ali, né? Para a glória do Senhor que eu falo, não é para a glória dele não. Ele, né, saiu, já saiu, eu também saio também, agora esse tempo nem saiu. Mas que sai. Isso é Deus que vai contratando pessoas assim, irmãos. Isso acontece é porque alguém está orando. Porque a necessidade é grande aí, não é?
que falar menos. Você vê a situação lá, meu Deus, entende? Eu falo para vocês o que acontece comigo, eu vejo isso, ó, eu estou vendo aí. Entende? A misericórdia, meu Deus. E agora, se você tem visto isso, não tem incomodado você, meu Deus, eu confesso que tem algo errado. E você sabe, Deus fala uma palavra para trazer a nossa memória, num lugar aí que tem gente, tem gente, irmãos, tem gente se perdendo. E Jesus via isso como, ele falou, a seara, estava tudo na hora da colheita, irmãos. Entende? Está na hora de colher, estava maduro, está maduro, irmãos. A seara está madura. Você já foi na lavoura de milho, né? Aquelas espigonas, você começa a escolher tomate. Eu fui às vezes já fui catar tomate na lavoura aí, que eles já vai derrubar já, na hora de derrubar, você chega, irmãos, eu escolhi os tomates, escolhia qual o maior, qual o mais que eu queria, dava dó, você sabia o que você pegava. O mesmo as almas, aí. Se olha, você vê para todo tipo, entende? Para todo gosto. Jovens, adultos, você quer, não, hoje eu vou falar eu quero ler uma moça para o Senhor, eu quero ler um jovem, você vai, eu não sou eu quero pegar um tiozinho, né? Um tiozinho, vou falar com um tiozinho hoje. Se fala o que você quiser. Nesse, vou pegar um tomate mais verde. No sentido aqui, você fala, não, vou pegar um jovem, um mais novo, né? Vou falar para ele. Pode escolher a quem falar. Entende? Quando olha na rua assim. Agora o que você pode fazer? Você pode orar, né? E falar, Deus dá uma oportunidade, né? E eles estão se batendo, se falando, né? No meu caso, na oportunidade que Deus tem dado, às vezes indo para o UPA, você tem a oportunidade de falar. Indo lá para o velório também, leva a pessoa lá para o velório também. Aí são um momento que a pessoa está mais propício, mais atento para você falar, e eu falo. Entende? Ou então, a pessoa não fala mais, né? Aí já está um louvorzinho no carro, a pessoa já escuta, entendeu? E já, eu creio que ali Deus já o ambiente tem que mudar. Porque aonde Jesus chegar, a presença dele, só a presença dele, entende, irmão? Só a sua presença, você é um homem ou uma mulher de Deus, consagrada, que tem essa compaixão, que tem o Espírito de Deus, aonde você chegar, com quem você falar, com quem você ter contato, vai ter diferença. Tem que ter diferença. Mas muitas vezes nós, irmãos, se nós não cuidarmos, nós continuaremos na carne, né? Continuaremos na carne. E aí o que vai sair, o que as pessoas vão ver, né? E temos que o diabo quer tirar nós do Espírito, deixar que a carne saia. Entende ou não? Em vez da pessoa ver algo bem em nós, ver o que não deve, porque tem uma atitude da carne. Entende? E se nós não cuidarmos, nós reacionamos o contrário. Em vez de ver compaixão, ver ira em nós. Em vez de ver misericórdia, ver ódio em nós. E nós somos crentes, mas por que isso aconteceu? Porque nós não cuidamos, não oramos e não pedimos ao Senhor, Deus, me dá graça nesse dia. Deus me cubra, me envolva, voltar no tema, né? Envolva-me nesse poder de compaixão, me envolva na tua compaixão, envolva-me nesse manto aí, Senhor Deus, envolva-me nessa graça, me envolva na tua presença, Senhor Deus, me dá dessa graça, como lemos no capítulo 10, no versículo 1, e olha o que diz, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Quem te chamou, irmãos? Foi Jesus. Tu aceitou Jesus ou não aceitou? Tu aceitou Jesus?
aqui, ó, ele deu autoridade para aquele discípulo, ele deu autoridade para você. Então nós temos que falar, Deus me envolva nisso, que o diabo quer tirar isso de nós. Entende? Sabe, às vezes ele fala, não tira. É só nós sair, ele conseguir tirar nós do Espírito. É você não orar, é você não consagrar a sua vida, é você não ter palavra, né? A palavra no seu coração, é você não vigiar. Ele consegue nos tirar do Espírito. E aí, aqui está dizendo que ele te deu autoridade, e você fala, não, mas eu não tenho, eu não sirvo, eu não posso, eu não tenho tempo. Deus está falando, eu te dei, já te dou, já te dei. Deus já te deu autoridade, já nos deu já. Entenda ou não? Ele já te deu já. Só falta nós exercer ela. Entenda ou não? Irmãos, vamos uma coisa. Sobre os missionários, a autoridade que está sobre a vida do missionário é a autoridade de ressuscitar mortos, sabia? Sobre a vida daqueles que Deus enviou, é uma autoridade poderosíssima. Olha o que ele deu aqui. Vai lá, ressuscita os mortos. Pode ir. No meu nome. Ele deu, toma aqui, toma aí. São todos aqueles que o aceitou o chamado dele. Se você aceitou o chamado dele, tem autoridade sobre você. O que você tem que fazer é de exercer ela, se preparar. Aí ele diz para o seu filho, rogai ao Senhor para que ele envie mais trabalhadores. Precisamos de mais gente como vocês. Porque aqueles discípulos tinham obedecido, eles obedeceram, irmão. Eles obedeceram, e nós somos fruto da obediência deles. Aqui, ó, no capítulo 10, nós vimos ele chamando e enviando. Aqui nós vemos todos que ele chamou, e enviando eles. A partir do versículo 5, ele dá as instruções de como eles deveriam se comportar, como eles deveriam fazer. Entende? Mas o que me chamou mais a atenção aqui foi quando ele fala assim: rogai, orai ao Senhor. E aí, ó, você vai ver a vida do apóstolo Paulo no capítulo 9 do livro de Atos, no versículo número 10. Olha o que vai dizer aqui. Como foi que Deus o chamou, o Saulo, que seria o Saulo de Tarso, que seria o apóstolo Paulo? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Era um discípulo, e o Senhor o chamou e ele falou: eis-me aqui. O problema nosso é que você é discípulo, e o Senhor nos chama e nós não dizemos eis-me aqui. Que quando nós oramos, nós temos que dizer eis-me aqui. Olha o que diz. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha, Jesus, irmão, palavra de Jesus isso aqui, falando para o discípulo Ananias, falou assim: vai na rua chamada direita, porque ele está orando. Agora, sabe por que muitas vezes Deus não faz nada, irmãos? Ou nós pensamos que não faz, nós também não oramos. E diz aqui, ó, Jesus, que havia aparecido para Saulo, ele fala para Ananias e fala assim: vai na rua tal, rua direita, porque lá está Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. Por isso que Jesus fala assim: rogai ao Senhor. Quantos aqui está orando? Não temos de orar, irmãos. Temos de orar. Olha aqui, ó. Ele está orando e viu
cego. Vai lá, põe a mão sobre esse Saulo chamado Tarso e recupera a vista dele. Mas sabe por quê? Porque ele estava orando. Jesus sabe se você está orando ou não está orando. Ele sabe, irmão. Ele sabe se você tem orado. E disse que Paulo estava orando. Ainda, irmãos, ele não tinha, ele não era um discípulo ainda. Recém estava vendo essa conversão dele. Ele tinha, como diz o ditado aí que fala, o provérbio, ele tinha caído no cavalo, Deus tinha derrubado ele lá, diz que eles caíram no chão, né? Aí no versículo 4 do capítulo 9 vai dizer: e caído por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque ele era um perseguidor. E aí ele tinha caído, ele ficou cego, e ele estava lá na casa, na rua direita. Jesus, o próprio Jesus que tinha derrubado Saulo lá, né? O próprio Jesus falou para Ananias, que era discípulo do Senhor, falou para ele em visão, e falou: vai lá, põe as mãos sobre ele, para que ele seja curado. Ao que Ananias fala. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aí Ananias fala: Senhor, esse homem é um perseguidor, esse homem é um maltrata os que falam no teu nome, e agora o Senhor quer como lá, que negócio é esse? Olha o que o Senhor fala para ele. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o que o Senhor fala. É o que Deus está falando com nós. Nós vemos a pessoa lá: não, ora nada. Você tem que ir, irmãos. Orar, põe as mãos. Temos de fazer isso. Mas Ananias era um discípulo. Ananias falou: esse homem é um perseguidor. Mas disse que Jesus viu ele lá, que ele estava orando. Entende? E hoje eu quero orar. Se você estiver cego, espiritualmente, fisicamente não tem ninguém que cego, né? Não é? Mas talvez espiritualmente ou fisicamente você está doente, está com alguma moléstia, e eu quero crer e quero orar nesta palavra, crendo que o Senhor te cura. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Porque tu é um instrumento nas mãos do Senhor. Entende, irmão? Tu é um instrumento. E eu quero crer, e eu creio, irmão, que Deus te chamou, Deus te escolheu, porque tu és um instrumento, tu és alguém muito especial para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero que você venha aqui à frente e nós vamos orar.